Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 15. Nós vamos fazer a leitura e um breve estudo dos versículos 12 a 21. O parecer de Tiago, versículo 12. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus, primeiramente visitou os gentios, a fim de construir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem, em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Meus irmãos, aqui nós vamos ver a continuação da discussão que estava tendo na igreja de Jerusalém entre os apóstolos que vinham dos gentios e alguns cristãos judeus convertidos. Eles estavam debatendo entre o que deveria ser seguido como lei para os cristãos e o que não deveria. Vamos ver aqui o que Tiago, que era o líder da igreja de Jerusalém, ele disse a respeito. No versículo 12, nós vamos estudar de 12 a 21, versículo 12 diz o seguinte: E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Meus irmãos, naquela época, as pessoas elas andavam muito mais atrás dos sinais de Deus, dos prodígios, dos milagres, do que propriamente dito de Deus, da palavra de Deus, do ensinamento de Deus e uma vida com Cristo. Isso aí parece que perdura nas igrejas até hoje. Muitas igrejas que fazem revelações, que têm dons espirituais, que fazem profecias, estão sempre cheias. Mas muitas vezes, não é todas, né? Mas muitas vezes elas estão cheias de mistérios e vazias de palavra, de ensino, de arrependimento, enfim. Desde aquela época o povo era assim. As pessoas estão mais preocupadas com o espetáculo do que com a santificação. Versículo 13. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai às minhas palavras. Agora começa Tiago a dar o seu parecer. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Aqui Simão, a que ele se refere, é Pedro, como nós vimos no estudo que fizemos anteriormente, em Atos 10, nos versículos 34 e 35, que diz: Então falou Pedro dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Aqui quando Pedro foi à casa de Cornélio. Depois, se vocês tiverem interesse, dá uma voltadinha lá, procura o nosso estudo em Atos 10, que vocês vão encontrar essa passagem bem explicadinha. No versículo 15, conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Vejam, meus irmãos, um reforço do que eu sempre venho trazendo aqui nos nossos estudos, que a Bíblia explica a própria Bíblia. Aqui as palavras elas não são simplesmente jogadas
e fora de contexto. Tudo é amarrado de acordo com a palavra de Deus. No versículo 16, observe o que o profeta diz aqui, é Tiago citando um dos profetas, tá? Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Essa passagem, ela consta no livro de Amós, capítulo 9, versículo 11, que diz assim: naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade. É muito importante, meus irmãos, nós observarmos a importância que todos aqui na Bíblia davam às Escrituras Sagradas, ao conhecimento das Escrituras. Tanto que nós vimos em João, capítulo 8, versículo 32, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade está na Bíblia, nas palavras de Deus. Continuando, Tiago, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Mais uma vez, Tiago cita uma passagem do Antigo Testamento, das Escrituras, mais um profeta falando sobre os gentios fazerem parte do povo de Deus. Nesse caso, ele está citando Isaías 49:6, que diz assim: sim, diz ele, pouco é o seres meu servo. Então, você ser meu servo é muito pouco, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios. Ou seja, não é só para os judeus, mas também para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim como disse Jesus, ide e levai a palavra aos 4 cantos do mundo. Assim como disse a promessa de Deus para Abraão, através de ti abençoarei todas as famílias da terra. A Bíblia, ela sempre explica a Bíblia. E aí Tiago conclui aqui a passagem dos profetas dizendo: diz o Senhor que estas coisas são conhecidas desde séculos. Aqui Tiago está dizendo que essas palavras não são dele, ele está citando as Escrituras. É maravilhoso nós vermos como o uso das Escrituras fortalece a fé e traz credibilidade ao ensino. Por isso é tão importante estudarmos a Bíblia e não simplesmente lermos. Versículo 19 continua o seguinte: agora é Tiago novamente dando a sua opinião. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Uma citação aqui a essa referência nós temos em Atos 15, versículos 10 e 11, logo acima aqui no estudo anterior. Agora, pois, por que tentais a Deus? Aqui é Pedro dizendo, tá? Pondo sobre a serve dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Aqueles estavam debatendo sobre as leis mosaicas e a conversão para o cristianismo, a salvação pela lei, a salvação pela graça, enfim. Cabe a gente voltar um pouquinho o estudo ali para termos um entendimento completo da palavra. Continuam-se. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. Aqui é Tiago continuando, tá? Contaminações dos ídolos. Aqui vemos em Êxodo 24, que são os 10 mandamentos. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Aqui são os 10 mandamentos que está em Êxodo, tá? Continua Tiago, bem como as relações sexuais ilícitas. Esse termo aqui de relações sexuais ilícitas, ele é muito amplo e tem várias referências com citações diferentes, tá? Aqui eu vou usar o exemplo também de Êxodo dos 10 mandamentos,
que seria Êxodo 20:14 agora, não adulterarás, que é uma relação sexual ilícita. E também da carne de animais sufocados e do sangue. Ou seja, naquela época, para os judeus, nem todas as comidas eram lícitas, nem todas as comidas eram permitidas. E o próprio Jesus disse que nós não devemos consumir o sangue. Então nós vamos pegar uma passagem que explica um pouco sobre essa lei da alimentação judaica, que está em Levítico 17, versículos 10 e 11. Aqui é Deus dizendo: qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo, porque a vida da carne está no sangue. Eu vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará a expiação em virtude da vida. Aqui não cabe a nós agora discutirmos essa parte da alimentação, mas é só para mostrar para vocês de onde que está vindo a citação bíblica, falando sobre os animais sufocados e o sangue. Os animais sufocados, porque eles falam que animal não deveria, para ser de alimento, ele não deveria passar por uma morte maldosa, uma morte ruim. Ele teria que ter uma morte abreviada e com a menor dor possível. E que o sangue deveria ser tirado do corpo. Concluindo, o versículo 21 diz: porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então aqui, eles estão tentando entrar num consenso para que não haja o confronto direto com os judeus que já estavam espalhados por toda a região. Porque os apóstolos tinham a obrigação de levar a palavra, o evangelho de Cristo, tanto para judeus como para gentios. E eles não estavam todos dentro de Israel, eles estavam espalhados por todas as regiões. Meus irmãos, cabe a nós conhecermos a palavra para saber como devemos proceder diante do mundo e diante das situações às quais nós estamos expostos. Uma forma bastante prática de entendermos e conseguirmos direcionar a nossa vida conforme a vontade de Deus e as Escrituras nos ensinam é olhar para o mundo com os olhos de Cristo. Tudo que nós formos fazer, olhar com os olhos de Cristo. Será que Cristo faria isso? Se você disser que sim, então faça. Provavelmente você vai estar agindo conforme as Escrituras. Mas se você tiver dúvida que Cristo agiria daquela forma, não faça, porque provavelmente isso é contra o que ensina o Evangelho de Jesus. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.